Uniclac. Olá, meus amigos! Continuando esse nosso grande curso, né? Nós estamos no título 2 e agora a gente vai trabalhar aí do cargo do professor. Na aula anterior, nós falamos da constituição da carreira. Nós vimos que o inciso 1º do artigo anterior com o artigo 3º é formado por 3 cargos, né? PAT, né? Professor, técnico e apoio, né? Agora a gente vai falar do cargo de professor. Na outra aula, na próxima aula, a gente vai falar especificamente do cargo de técnico e do cargo de apoio, né? Cargo de professor, né? Cargo de professor, muito importante, sem professor não se faz educação, né? Então o legislador, claro que deu aí um reforço muito importante nesse sentido. Artigo 4º, o cargo de professor é estruturado em linha horizontal. Calma, você vai aprender tudo isso aqui. De acesso. Então você vai ter carreira, linha horizontal, indicada por letras maiúsculas, conforme tabelas dos anexos 1 e 2 da presente lei complementar. Tabela 1, professor 30 horas. Tabela 2, professor 20 horas. Então, vamos pegar aqui a tabela, né? Vem comigo aqui, né? Lei complementar 206. Cara, toda vez que eu vejo isso, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu tive uma participação ativa nesse processo. Papo sério com vocês. Sinto orgulhoso. Graças a Deus, eu tive força para conseguir fazer isso. Então, olha só, anexo 1, 30 horas. Tá? Antes da LC 206, era aqui, ó. Aqui. Certo? Aqui. Nós esticamos. O que acontece? Linha horizontal, letras. Então, é o seguinte, professor, A, B, C, D e E. Tá aí. Letra, né? E horizontal, certo? E vertical, nós temos os níveis, né? Antes era professor, qual que é o objetivo, né? Nós vamos ver o seguinte, regra geral, tá? O objetivo sempre, normalmente, o cara entra no primeira classe e primeiro nível, né? Aqui, né? Aí, qual que é o objetivo do cara? É o cara, ó, caminhar na carreira. Caminhar na carreira para ele ter essa tal da promoção e progressão. Esse aqui é o objetivo do cara, né? Professor, essa movimentação que dá característica de carreira. Isso que dá característica de carreira, né? E nós vamos verificar nessa aula quais os requisitos para a entrada na carreira A, por exemplo, aqui é magistério. Letra B, a gente é nível superior, licenciatura. Letra C, especialização de mestre e doutorado para você entrar nessas classes aí de acesso a essas carreiras, A, B, C, D e E. Tá? E aqui é progressão de nível. Tá? Então é o seguinte, para você se movimentar, aqui, ó, as regras de movimentação, você tem que ter tempo de serviço, que é o interstício, mais avaliação de desempenho. Para você se movimentar, aqui, ó, movimentação na vertical, você tem que ter tempo de serviço, que é o interstício, e mais o que? Avaliação de desempenho. Essas regras específicas nós iremos comentar. E na horizontal, interstício, tempo de serviço e novo conhecimento. O cara está aqui, ó. Por exemplo, né? Aqui, ó, a maioria entra aqui, tá? Entra aqui. O que acontece? Ele entra aqui, a maioria entra aqui. Ele faz um mestrado, uma especialização, ó, pula aqui para o C, o mestrado, o doutorado, então ele faz a movimentação. Então é interstício mais conhecimento. Professor, esses valores são muito baixos. Atenção, primeira coisa, desconsidere esses valores, tá? Porque depois disso aqui já teve aí dezenas de aumentos, graças a Deus, né? Isso aqui é simplesmente aqui, isso aqui é simplesmente ilustrativo, tá? Eu vou fazer o seguinte para vocês, eu quero ver aí, quando a gente tratar da remuneração, atenção, eu vou pegar todas as leis de atualização e vou tentar atualizar o valor do subsídio atual para vocês. Mas lá na aula de remuneração, aqui é só para aprender estrutura. Então, aqui é a estrutura básica de carreira. Qual é o objetivo de todo servidor? O cara entra aqui, ele tem que se movimentar. Então, o objetivo de vocês vai ser esse aqui, se movimentar na carreira. Tudo bem? Ok, fechou? Vamos lá, né? Agora, o que nós vamos explicar? Quais são os requisitos para você entrar? Gente, horizontal é classe.
tá? Horizontal é letras, maiúscula, A, B, C, D. Vertical são números, tá certo? É aqui, ó. Horizontal é promoção. Vertical, progressão. Você é promovido na carreira e você progride na carreira através do conhecimento. Qual que é a ideia da promoção? Promoção, de promover, né? Toda vez que você adquire um conhecimento novo, você passa por outro estágio na sua vida. Você vai ser promovido. Essa é a ideia. Progressão. Quanto mais experiência você tiver, mais você progride. Progressão de nível. Qual que é o requisito da progressão de nível, que é a vertical? Interstício, tempo de serviço, tá certo? O tempo de serviço e avaliação de desempenho. Papo sério com vocês, vem comigo aqui. Se são 3 anos de interstício, o cara acabou de entrar aqui, o calor, acabou de entrar aqui, tá? Cara, e o cara tá aqui no 12. Quem tem mais experiência? Esse cara aqui tem 36 anos de casa, passou por todas as avaliações de desempenho, então ele tem que ganhar mais, cara. Por quê? Porque o desempenho dele é maior do que o outro. Tá? É isso mesmo, essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Até para quê? Para o cara que entrou aqui, o cara tentar correr atrás na carreira, se autodesenvolver na carreira. Essa é a ideia básica dos planos de carreira. Tá? E da educação foi um dos primeiros planos de carreira existentes aí no estado de Mato Grosso. Foi o primeiro, a implantação do subsídio. Né? A classe serão estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal. Ó, progressão horizontal, mesma coisa que promoção, tá? No cargo, de acordo com o seguinte. Então, professor, e aí, professor, o que o examinador costuma cobrar? Isso aqui. Ele quer saber qual que é a escolaridade exigida para cada letra. Por exemplo, letra A, é curso superior? Não. Habilitação específica em nível médio, magistério. Antes tinha muito magistério, né? Então isso aqui é para o cara dar aula fundamental, né? Naquelas épocas, né? Então classe A, magistério. Nível B aqui vai ser a maioria do seu concurso aí que você vai fazer. D, ó, habilitação específica em grau superior. Nível de graduação, tá? Com licenciatura plena ou informação nos esquemas 1 e 2, conforme parecer 151/70 do Ministério da Educação, aprovado no dia 6 de fevereiro de 1970. Tá? Ou seja, você tem biólogo, bacharel de biologia e licenciatura plena. Então, se você é professor de biologia, você tem que ter aqui, para entrar no B, tem que ter o curso de biologia, nível superior, claro, com licenciatura plena. Então, esse é o requisito. O cara quer saber isso na prova. C. O C é o quê? É uma habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização atendendo às normas do Conselho Nacional. Ou seja, o cara tem que ser graduado, licenciatura plena, mais a especialização. E o D está aqui. Habilitação específica de grau superior, de nível de graduação, representado por licenciatura, com curso de mestrado, né? Com curso de mestrado, na área de educação relacionada com a sua habilitação. Em detalhe, não é qualquer mestrado, relacionado com a sua área de atuação. Se você tem uma cadeira de biologia, você tem que fazer de biologia, você não vai fazer de matemática, tem que estar relacionado, tudo bem? E E vai ser o quê? Doutorado. Antes da LC 206, era aqui, classe D, mestrado e doutorado. O que nós fizemos? Nós partimos aqui, deu aí mais uma possibilidade de progressão. Inclusive, eu digo para vocês, eu posso estar enganado, mas o estado de Mato Grosso tem mais aproximadamente 27 carreiras constituídas, eu conheço a maioria delas, né? E, salvo engano, essa carreira é a única carreira que tem 5 classes, né? Quanto mais classes, melhor, cara. Mais chance de você progredir, né? Tá certo? E para o Estado? O Estado também é bom isso, né? Fechou? 10, né? Então, são as classes. Isso aí é cobrado em prova, tá? Você tem que saber a habilitação. Tá? 2. Cada classe desdobra-se em níveis. Ó, cada classe desdobra em níveis. Agora a gente vai falar o que? Da vertical. Indicados por algarismos arábicos. Eu já vi várias provas de concurso que ele quer saber quais são esses algarismos, né? Arábicos de 1 a 12. Não é romano, cara, é arábicos, né? Constitui a linha vertical de progressão.
tá? Então, tem progressão vertical, que é a progressão de nível. São quantos níveis? 12 níveis. E nós temos a progressão horizontal, né? Antes eram 10 níveis e também pela LC 05, uma das grandes vantagens dessa LC 05, não, 06, né? 206, só é essa, né? Eram 10. Aí o pessoal era superintendente de gestão de pessoas, as pessoas bateram na minha porta e falaram, professor, ajuda a gente aí, cara. O que acontece? Já tem cara aí que já está no 30, tem 30 anos de serviço. Ele vai se aposentar com 36 anos de serviço, com 39 anos de serviço, 40 anos de serviço. Acontece. E aí, professor, vai ficar estacionado nesse 10 aí? Não, tá, é isso aí, vamos levar para decisão política, né? Levamos para decisão política, nossos argumentos foram consistentes aí, tá aí. Com certeza aí, muitas pessoas estão na classe nível 12 aí, né? A portaria emitida pelo secretário titular da pasta disporá sobre as atribuições específicas para os professores com título de doutorado, né? Como foi acrescentado o doutor, tem que ter atribuições específicas para o doutorado. Eu não sei dessa portaria ainda, né? Ou seja, essa é a estrutura do cargo de professor. 30 horas. Tem 30 horas e tem 20 horas. É claro, o subsídio de 20 horas é menor, né? Ó, 12, nível vertical, tá? E horizontal, progressão horizontal, que é chamado de promoção. Nós temos 5 letras, né? Professor, esses números aqui, o acréscimo, né? Por exemplo, o cara está aqui, tá? Ele vai ganhar o quê? Ó, 50%, cara, a mais, ó. Aqui, mais 20. Aí, por diante, até chegar lá, né? É a fração que se divide. Aqui é assim, ó, tá? Aqui ele ganha 4%, ó. 4,5%. E vai subindo, cara. Vai indo, né? Vai indo aí esses números aqui, tá? Então, essa é a estrutura de carreira, tá? Como isso aqui fala do cargo de professor, vamos falar das atribuições do professor. Aqui não são atribuições nem do diretor, nem do coordenador, do assessor e muito menos do secretário escolar. Olha só. Participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos da Secretaria do Sistema Público de Educação Básica, elaborar planos, programas ou projeto educacional no âmbito específico da sua atuação, participar da elaboração do plano político-pedagógico, desenvolver regência efetiva, ou seja, ser professor, né? Controlar e avaliar o rendimento escolar, executar a tarefa de recuperação de alunos, participar de reunião de trabalho, desenvolver pesquisa educacional e participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade. Então, aqui são as atribuições do professor, né? Na LC 206, trouxemos algumas mais atribuições específicas, ó. Buscar a formação continuada, sempre está se melhorando, no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa, cumprir e fazer cumprir as determinações legais vigentes e algo muito importante, tá? Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio do ato administrativo regulamentar. Hora-atividade, a gente vai falar lá mais para frente aí da carga horária do professor. Bacana? Então, isso aqui são as atribuições do professor. Tá? Sempre uma palavra aí de encerramento para vocês aí, né? Zig, né? As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho, verdade. Por isso, recomendam-se diariamente. Então, diariamente você tem que buscar energias de motivação, cara. O estudo é assim, cara. Você vai conseguir, cara. Tá? Eu mesmo, cada aula que eu dou, eu tenho uma motivação renovada. Tá certo, meus amigos? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Clique like.